ver pela primeira vez esse programa belíssimo, Infoeletro, sem a presença de Márcia. Eu pensei que você fosse ficar contente. Confusa. Tá bom, Carlão, por enquanto. Ah, vamos ver se ele cansa. Ah, vamos ver, vamos esperar. Bravo, peixe. É bruto. É bruto, saiu, abriu, vamos ver. Aí, tá saindo aqui. Vamos levantar ele. Já o bonito. Aê, Britão! Tá chegando! Aê, beleza! É bruto demais! Pode deixar que aqui eu pego ele, Carlão. Aqui eu me viro ele sozinho. Aê, trem! Olha lá! É brabo ou não é? No meio dessa pedra aqui é um espetáculo, gente. É uma briga de... Eu vou contar uma coisa pra vocês. Tem que contar com a sorte. Obviamente que tem agilidade, força, né? Um pouco... Ah, bichão. E agora, hein? Cansou? Tá entregue, não? Tá entregue aqui? Aê! Olha o cabeção dele. Aê! Ah, que beleza! Aham! Hein? Que tal? Olha lá! Vamos tirar o anzol fácil, ó. Aí, sem farpa, sai que é uma beleza. Isso aqui não é nada, gente. Olha. Isso. Aí, fica quieto aí. Pesado, hein? Aí. É pesado aí, ó. Ai, que bonito. É? Dá gosto ou não dá? É um bichão, olha lá. Ei, trem. Bocão dele. Olha o bocão. Hein, caboclo? É bonito demais. Tá uma pesca pra ninguém botar defeito, gente. Dá uma saudade danada. Ei, Rio São Benedito, Nossa Senhora. Tá aí. Isso aqui é uma opção da pousada Taimaçu. Aqui no sul do Pará, uma reserva ecológica. Aí, ó. Olha o que dá uma reserva ecológica. Vamos lá, vamos botar ele na água aqui. Senão eu não aguento. Aí, calma. Devagar. Sai pro povo te ver. Aí. Sai bonito. Você vai conhecer agora uma turma bem animada. 40 anos. A vida começa aí. Só não acredita quem não chegou lá. É um momento para se fazer coisas novas, descobrir habilidades, cuidar de si mesmo, viver a vida.
Elas estão pensando em qualidade de vida, em viver agora sem tanto pensar em filhos, em casa, em ganhar dinheiro. Agora elas querem curtir a vida. Assim surgiu a Vila das Artes em setembro de 96, com um investimento de R$50 mil. Um espaço sociocultural que oferece cursos variados para pessoas acima de 40. Porque para ensinar para jovem, o ensino é completamente diferente. Os técnicos são especializados em pessoas mais velhas. E a pessoa é mais vivida, ela precisa mais de ensino, é uma coisa mais definida. Para aliviar as tensões da vida moderna, nada melhor do que uma horinha de ginástica com exercícios dirigidos de relaxamento. Ou quem sabe, fotografar a natureza. Este curso ensina toda a linguagem fotográfica, além de revelação e ampliação de fotos. A fotografia para mim sempre foi um hobby e hoje ela se constitui numa terapia em relação ao estresse do meu dia de trabalho num hospital. Em menos de um ano nós já dobramos o número de alunos, né? E com isso a gente vê que o pessoal tem gostado aqui da Vila das Artes. E além disso também propicia um ótimo relacionamento entre as pessoas, formam amizades aqui, algumas vêm até depois de uma aula para um joguinho. Para entrar no mundo da informática, a Vila das Artes tem cursos de computação em vários níveis. Eu sou uma artista plástica e eu trabalho sozinha dentro do meu ateliê e as minhas memórias eu tenho de pôr no computador. E pretendo com esse curso imprimir meus convites, fazer meus cartões. A empresa oferece 14 cursos com preços que vão de R$80 a R$180 por mês. Para cursos anuais, como os de idiomas, a taxa de matrícula é de R$80. Bom, a gente procura sempre ter cursos novos, novidades e também, por exemplo, algum curso que não deslanchou, você tira, põe outros que às vezes os próprios alunos mesmo estão pedindo. Com 100 alunos, a Vila das Artes é criteriosa na escolha dos professores. Esses homens e mulheres acima de 40 anos já viveram muito nessa vida. Então, os professores têm que realmente atingir o objetivo. Eles têm que ensinar. Eles têm que ser bons naquilo que eles fazem. Contam os alunos que este professor é o mago dos movimentos e da alegria. Por experiência própria, já posso também afirmar isso. Em apenas 30 segundos, ele me ensinou o passo básico do rock. Não é nenhuma técnica. Acontece que o pessoal quer vir dançar e você tem que pegar ferramentas mais simples para poder dançar. Então, elas se encontram com essas ferramentas simples e começam a desenvolver-se e se encontram maravilhosas para dançar. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Professor é ótimo. 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, dançar é a melhor coisa que existe. Eu acho que faz muito bem para a cabeça, para o corpo. Veja no próximo bloco a história de 3 portugueses que deixaram o trabalho de panificação e investiram no desenvolvimento de um aterro onde a palavra de ordem é o respeito à natureza. Voltamos daqui a pouquinho. Ele tá bravo! Ele tá bravo! Ele tá bravo! Mas não... Aê, Jairzinho! Ah, bonito! Vem ou não vem? Tá vindo! Agora aqui mais perto é fácil, né? Saiu aqui do balaio é fácil. Aí, ó. Isso! Ah! Brutão! Vem cá, vem. Aí, vem cá, vem. Olha lá. Tamanho dele. Eita! Vixe! Joga água pra todo lado.
achar um lugar aqui. Deixa eu só apoiar essa vara aqui, pra facilitar. Mas é metido. Metido a gente grande, senhor. Sai facinho. Ah. Olha lá. Que bonitinho. Tchauzão preto. Isso é fiote, fiotinho, mas já veio o grandão. Os avanços e as modernizações da administração tornando-os úteis ao aumento da eficácia e da satisfação do homem. Este é o destaque da dica de leitura de hoje. O livro Administração Moderna de Antigamente, de Carlos Rolim Afonso, procura mostrar e questionar certas práticas, algumas realmente atuais, outras apenas vestidas de roupagens novas e originadas de ações pretensamente inovadoras que norteiam a administração. O autor propõe algumas soluções para as problemáticas apresentadas, temas como terceirização, preconceitos e conceitos usados na administração são debatidos no livro com a intenção de dar à empresa um enfoque mais pragmático e correto na solução dos seus problemas para o presente e vice-versa. A publicação no Brasil e nos países do Mercosul. Os interessados podem ligar para 055-537-1879. Nos grandes centros. Apesar da fiscalização e das pesadas multas, muitos não respeitam a natureza e poluem o ambiente de maneira desordenada. Mas ainda existem bons exemplos. É o caso do aterro Boa Hora, que trata os resíduos utilizando o que há de mais moderno no mercado. E, claro, respeitando o meio ambiente e a saúde pública. Azaleias, hibiscos, laranjeiras, galinhas, pavão. A primeira impressão é que estamos num parque. Mas é só mudar um pouco o foco e se vê que isso não tem nada a ver com o parque. Na verdade, estamos no aterro, onde são jogadas todo mês 5.000 toneladas de lixo industrial. É muito importante a presença dos animais e dessa vegetação toda, porque isso prova a eficiência do nosso sistema. O aterro realmente ele tem todo um lençol sadio e a presença deles é justamente essa, enfatizar essa integração com o meio ambiente. O aterro fica no município de Mauá, em São Paulo. É licenciado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Chama-se Boa Hora e o nome tem um bom motivo. A empresa pertence a 3 portugueses nascidos no distrito de Aveiro, numa região conhecida como Boa Hora. Sempre confiantes na padroeira do local, Nossa Senhora da Boa Hora, eles vieram ao Brasil na década de 60, ainda adolescentes. Por que vocês, como bons portugueses, ao vir ao Brasil, não montaram uma padaria e sim um aterro? Não, nós também já fizemos isso. Entre outras coisas que já fizemos, também tivemos padaria durante 28 anos. A empresa fatura R$300 mil por mês e faz, ela própria, o transporte dos resíduos. Mas o lugar nem sempre foi um aterro. No início, em 1971, esta era uma empresa de extração de areia. Até que no final dos anos 80, a areia começou a acabar e a empresa, para sobreviver, mudou de ramo. Do consumo do ambiente, passou-se então para um compromisso com o meio ambiente. Sai a areia da natureza, entra a areia da fundição. Se você vê ao longo a topografia, antigamente ela existia toda, era um morro onde toda a areia foi extraída. Optamos em fazer um aterro industrial, onde o resíduo recupera toda essa topografia. O aterro funciona assim. O resíduo é descarregado e coberto de terra. O terreno, cheio de calhas e drenos, evita que a água da chuva, contaminada pelo lixo, se espalhe pela região, dirigindo-a até este reservatório. Aqui, pela ação de reagentes químicos, separam-se os resíduos da água, que só então é lançada limpa na natureza. O processo pode ser resumido e explicado dentro de um laboratório. Esse aqui é o técnico Sérgio. Que experiência está fazendo aí, Sérgio? Bom, aqui nós temos uma água do chorume que é proveniente do aterro. O que nós vamos fazer é a adição de um produto chamado floculante, onde vai ocorrer a separação do resíduo contaminado e deixando assim a água limpa sobrenadante. Então nós estamos adicionando o reagente e daqui a 10 minutos vai estar separado a água do resíduo sólido. Uma volta pela própria vizinhança do aterro Boa Hora e verificamos o impacto no meio ambiente quando esse controle não é feito.
Então, aqui é um lixão clandestino, onde você tem o resíduo industrial e olha como ele é feito. Ele vai sendo separado e invadindo a floresta. Você pode ver também areias de fundição, onde com certeza tudo isso vai ser contaminado. Mas essa madeira também é resíduo industrial. Ela é contaminada com óleo, com algum tipo de produto que possa vir da própria indústria. E nas épocas das águas, o que acontece? A água sobe e carrega tudo isso no leito do rio. Se o aterro clandestino continuar trabalhando da forma que vem trabalhando sem o controle de prevenção, ele poderá poluir todo o lençol freático. Se nós, as pessoas, utilizarmos a água desse lençol freático, provavelmente teremos problemas de saúde. É um caso de saúde pública. Além desse trabalho, é feito um trabalho de monitoramento de poços de lençol freático e águas de redondeza, para se saber se está havendo alguma contaminação do nosso resíduo nesses locais. Com uma área de 210 mil metros quadrados e capacidade para receber 14 mil toneladas por mês de resíduos, o Boa Hora tem vida útil estimada em 60 anos. Investimentos em tecnologia podem ampliar esse tempo, reduzindo a necessidade de espaço. É o que os empresários estão fazendo agora, no setor de resíduos da indústria de saúde. Os resíduos de saúde são os gerados em indústrias farmacêuticas, como comprimidos vencidos, nas clínicas veterinárias, culturas e o próprio resíduo hospitalar. Falar de resíduos da indústria de saúde é falar sobretudo em segurança. E aí entra um incinerador a 950 graus. E os gases vão passando por outras câmaras, onde recebem fogo também, vão queimando o que nós chamamos de particulado. E isso, os particulados são lavados nessa torre, onde você faz a retenção e não contamina o ar. A importância de estar comprometido com o meio ambiente é a importância de estar comprometido com nós mesmos, com a humanidade. Ontem eu ouvi uma frase que nesses tempos difíceis cai como uma luva. A pior falência é a perda do entusiasmo. Pense nisso. Uma excelente semana cheia de entusiasmo e até o nosso próximo encontro no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. A ema, um dos bichos mais ariscos que tem, criada comercialmente, se torna muito dócil, ao ponto de comer na mão da gente, olha. Este é o assunto da reportagem especial do Globo Rural de hoje. Nós viemos ao Uruguai para ver como funciona a maior criação de emas do mundo. Aumenta o plantio de algodão no Paraná. Alguns produtores, inclusive, estão plantando no lugar da soja e trabalham até de noite para não perder tempo. Excesso de chuva prejudica o plantio do arroz no Rio Grande do Sul. A alta temperatura provoca queda na florada da laranja no estado de São Paulo. A consequência é que a próxima safra deverá ser menor que a deste ano. Bom dia. Bom dia, seu Valdomiro Bonha, agricultor em Mandaguaçu, estado do Paraná. Seu Valdomiro resolveu que não vai plantar soja este ano. Parece loucura, mas ele fez as contas e descobriu que o algodão vai dar mais dinheiro. E seu Valdomiro não está sozinho. O Paraná vai aumentar em 70% a área de algodão este ano. São Paulo aumenta 55% e Goiás 65%. Pelo jeito, apesar do excelente preço da soja, o seu Valdomiro fez uma boa escolha. No Rio Grande do Sul, as chuvas estão atrapalhando a vida dos produtores de arroz. A luta é para fazer o plantio dentro do prazo. Há 14 anos, os agricultores gaúchos não enfrentavam tanta chuva nessa época do ano. A enchente, que deixou mais de 10 mil pessoas desabrigadas no Rio Grande do Sul, também atinge a cultura do arroz. Na fronteira oeste do estado,
10 mil hectares de arroz estão inundados com a água do rio Uruguai. Todos que estão em margem de rios, principalmente agora na depressão central do Salto Jacuí, pode vir a não conseguir fazer replantio. Faltando menos de um mês para terminar o plantio, os agricultores gaúchos semearam... Aquele que cuida da criação com mãos de carinho, que planta cada semente com olhos de esperança e que no fim do dia, quando soma tudo, vê que valeu. Revista Globo Rural, a palavra do campo. Anchieta. O pioneiro nesse negócio é um criador do Uruguai. Nossa equipe agora deixa o Rio Grande do Sul e atravessa a fronteira do Uruguai. Este é o Rio Uruguai e esta é Salto, a segunda maior cidade do país com 200 mil habitantes. A região depende fundamentalmente da agricultura. A tradição secular é a criação de ovelhas de lã e de gado da raça Hereford, que produz uma carne de exportação muito apreciada na Europa e Estados Unidos. Mas a diversificação já começa a tomar corpo. Já tem laranja de mesa. Aqui e ali tem cultivo de legumes e hortaliças em estufa. As áreas de plantio de arroz vêm dobrando a cada ano. Mas a grande novidade mesmo é a criação de emas, que vamos ver agora na fazenda onde acabamos de chegar. Olá, Dom Roberto, como estás? Muito gusto. Pode me chamar de Roberto diretamente e a gente pode falar português. Ah, se prefere? Que bom. Vai facilitar. O dono do negócio é uma pessoa bem diferente do criador típico do pampa uruguaio que a gente esperava encontrar. Roberto Ola já morou nos Estados Unidos, Europa, Israel. Ele é descendente de judeus. Por isso é que a granja ganhou o nome de Batiana. É como se escreve Ema em hebraico. Bom, a propriedade tem 750 hectares, das quais 80 estão destinadas à cria da ema. Roberto apresenta a granja Batiana como sendo a maior fazenda de emas do mundo. A criação tem 5 mil cabeças. As divisórias das aves mais jovens foram feitas com tela de plástico quadriculado. Lembram galinheiros. Já os maiores são contidos em piquetes mesmo, fechados com arame liso. Algumas cercas têm até 14 fios. Todos os terrenos são bem servidos de água. Conforme a idade, a ema bebe até 4 litros por dia. Roberto conta que a fazenda é herança de família. A profissão dele, que inclusive segue paralela de pecuarista, é a de comerciante. Faz muitos negócios com o Brasil. Por isso é que fala bem o português. Aliás, ele estava no Brasil quando teve a ideia de criar ema, ou nhandu, como se diz em espanhol. Era 1989. Roberto e a mulher tinham ido ao sambódromo ver o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Vendo os passistas enfeitados de plumas, foi que ele teve a grande sacada. Oh, as penas, as plumas, falei, bom, as plumas a gente tem, tá? Foi aí quando eu falei para minha esposa, Sonha, os nhandu, tá? As emas. Aí ela não entendeu nada, a portela aí, a bateria na nossa frente e eu falando de emas, entendeu? Já tinha tomado alguma? Não. E qual foi foi a que a minha esposa pensou também. Balado pelo batuque da escola de samba, resolveu. Nem vou te falar quando eu cheguei pela primeira vez no Ministério da Ganaderia aqui, e no Uruguai, em Montevideo, e eu falei, bom, eu quero fazer um criadouro de emas, tá? Aí praticamente que na hora o cara se vai me levar no hospício, né? Que o cara pirou na hora, né? Aí eu comecei a contar a história, bom, demorou bastante, a parte burocrática, especialmente porque a gente foi o primeiro, né? E ser o primeiro tem um custo. Pela lei no Uruguai, a captura tem que ser feita em pontos diferentes para evitar a consanguinidade. Tanto os capturados como a primeira geração deles só podem ser usados como reprodutores, nunca para o abate. E depois de um período, o criador é obrigado a devolver para a natureza o mesmo número de aves que retirou.
Os antigos empregados da fazenda, os gaúchos típicos, não faziam sequer ideia de como lidar com esses bichos. O quadro foi então aumentado com um novo tipo de funcionário que já pela maneira de se vestir se difere do peão tradicional. Em vez de bombacha, bota e guaiaca, usa macacão. E tem formação especializada. O Valentim Leites é o biólogo da criação. Porque esta é uma espécie que tem um comportamento social muito forte. Ele diz que o problema inicial mais grave aqui foi o estresse do cativeiro. Em campo natural, um macho estende sua dominância por até 40 hectares. Aqui, a ave tem que lidar com uma área 40 vezes menor. E é fácil identificar o macho que lidera o grupo. É o que fica arrepiado, abre as asas e tenta enfrentar quem lhe invade o espaço. Isso aí que parece uma brincadeira, na verdade, é uma linguagem na qual o macho procura dizer, olha, quem manda aqui sou eu. Olha, exatamente o que ele está fazendo com o Eduardo é o que ele faz na briga entre machos, viu? Sim. Ele pega com o bico e empurra com o corpo. Quem ganhar nessa briga... Ele faz muito esforço, Eduardo? Faz muita força. Empurra com muita força. É incrível como o cativeiro muda o comportamento do animal. A ema, vivendo solta na natureza, é um dos bichos mais ariscos que tem. Ela guarda sempre uma distância de 20, 50 metros da gente. Você não consegue se aproximar dela de jeito nenhum. Mas, numa criação comercial, tratada feito gado, olha só. Vem comer na mão da gente, ó. Na dieta das emas em cativeiro, a ração é fundamental. Este é um produto desenvolvido especialmente para a granja batiana. A fórmula Roberto não revela. É alguma coisa que ficaria entre a ração de peru e a de cavalo. Composta de milho e soja, é rica em fibras e proteínas. E balanceada, para que as aves tenham uma engorda uniforme e num tempo comercialmente viável, como você vai ver depois. É na ração também que as emas recebem vermífugo a cada 2 meses. Além do trato artificial, as emas comem o que querem no campo nativo. Só que o pasto, insetos, grãos entram como complemento de alimentação. Conforme a idade, vão fazendo rodízio de piquetes. É um semi-confinamento que procura preservar ao máximo os hábitos naturais, inclusive a convivência com outros animais. Veja esta cena que nós registramos num dia em que era feito manejo de rebanhos. Na mesma área estão as emas, os bois e as ovelhas. É um retrato do dia a dia da fazenda. Quase o mesmo, todo dicho campo, não? Eu pergunto ao Juan Perugena, capataz da fazenda, o que é que mudou na vida dos rebanhos. Ele diz que nada. O gado não estranha, nem as ovelhas, nem ele mesmo. Até porque já estava acostumado com as emas na paisagem do Pampa. A diferença é que essas emas aqui são mais mansas que as nativas. Mas te gusta? Ah, me gusta sim. O investimento que tem na nossa fazenda já é um investimento... Bem, você deve estar aí curioso para ter uma ideia comparativa entre a pecuária tradicional e a criação de emas. Ouça o que diz o Roberto. Aqui no Uruguai, a gente, em pastagens naturais, tá? A gente coloca um boi mais 3 ovelhas por hectare por ano, tá certo? Sendo que com as emas a gente tem a capacidade de colocar até 180 emas por hectare. Em dinheiro? Hoje a gente está trabalhando em uma média de entre 5 e 7 mil dólares hectare, e a ideia seria chegar no ano seguinte, que seria no ano de 98, a um rendimento de 12 mil dólares hectare. 12 mil dólares hectare. Exatamente. E com a criação de ovelha e de boi, você tiraria quanto? É ridículo, são números, eu não quero nem falar, mas eu estou certo que não estamos chegando nem a 1000. Olha, antes de se entusiasmar, é bom lembrar que o confinamento de emas tem um custo altíssimo comparado com a pecuária tradicional. Roberto tem gasto até 150 dólares por cabeça, quer dizer, um desembolso de quase 30 mil dólares por hectare, sem contar os riscos e o trabalhão que essa criação dá. Nossa visita à Granja Uruguaia acontece na época de postura. Essa turma aí está indo coletar os ovos. Mas como encontrar os ninhos nesses pastos a perder de vista?
A equipe coletora segue as marcas deixadas antecipadamente pelo rastreador. É um peão treinado para achar o que normalmente a gente não veria. Ele olha aqui, ali, até encontrar a ema escondida no capim. Descoberto o ninho, ele apeia e finca ao lado uma bandeirola vermelha. Assim, mapeia o piquete e orienta a turma da coleta. O número serve para identificar individualmente cada ovo e traz também informações para o controle de postura. Delicadamente, ele é encaixado, deitado, num colchão de espuma. A cavidade é bem justa para evitar qualquer movimento que possa prejudicar o embrião. Esta forma de transporte ajuda também a manter a temperatura, a mesma temperatura que o ovo tinha no ninho. Um detalhe curioso do comportamento da ema é que quem choca os ovos é o macho. A fêmea se limita a botar, não dentro, mas à beira do ninho. E ele, todo cuidadoso, vem e delicadamente com o bico puxa o ovo para dentro. Também, delicadamente, o macho faz o que as chocadeiras industriais procuram imitar. Vira o ovo, faz com que a parte que estava embaixo fique para cima, certamente para não deixar que o embrião grude na casca. Cada macho domina um harém de 25 fêmeas. Todas elas botam em volta do mesmo ninho preparado por ele. E a postura varia conforme a idade. A média por fêmea é de 30 ovos por ano. A coleta aqui tem que ser feita diariamente e sempre numa determinada hora. Não se sabe bem por que a ema tem o hábito de botar entre 2 e 5 da tarde. O ovo precisa ser recolhido imediatamente após para evitar problemas de fertilidade e o ataque de inimigos naturais. O ovo que queda a meio-dia do dia anterior. Eduardo diz que o ovo que fica aqui de um dia para o outro pode ser atacado pelo tatu peludo, o nosso tatu-peba. Para não ser visto, já a uma certa distância do ninho, ele cava um túnel, vem por baixo e rouba à vontade. E aí empieza a roubar huevos. Outro animal que pode atacar é o lagarto. Eduardo conta que, ao contrário do tatu, o lagarto ataca de frente, luta com o macho e sempre vence. Com o rabo, quebra o ovo para comer. Quando isso acontece, a ema toma uma atitude drástica. Abandona o ninho inteiro, pois um ovo quebrado pode infectar todos os outros. Abandona todo e faz ninho novo no outro lado, ao costado ou mais lejos. Bem, agora vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para mostrar como é o manejo nesta fazenda de emas aqui do Uruguai. Você vai ver desde a incubação e a eclosão, os cuidados na primeira idade, o tipo de ração que elas estão comendo, até os produtos de grande potencial da ema, como a carne, que, olha, não tem nada a ver com a carne de ave. Até já. Segundo o pessoal da Granja Batiana, a incubação depende fundamentalmente de 3 coisas. Primeiro, higiene. Depois, higiene. E ainda, higiene. Quem trabalha fora do laboratório não entra. Quem fica dentro não sai. A gente, para entrar, tem que matar os germes dos calçados, assim como cada ovo tem que passar por rigorosa limpeza. Isso que o funcionário aplica é um detergente especial que esteriliza tudo em 30 segundos, ajudando a tirar a sujeira mais grossa, lenço de passar em bundinha de nenê. Para enxugar, papel toalha, que é descartável. Depois de seco, o ovo é etiquetado com um novo código de identificação e é pesado. A média fica entre 500 e 600 gramas, o equivalente a 15 ovos de galinha. Junto com os ruídos do ambiente, você deve estar ouvindo um som, assim, tipo de um assobio. Aguarde para saber o que é. Aí o ovo já está na incubadora automática, onde o ar é constantemente esterilizado. Um ventilador sopra em cima de uma vasilha de água com formol. A umidade relativa é baixa, em torno de 48%.
O ar que circula evita a proliferação de qualquer micro-organismo indesejável. A cada 3 horas, as bandejas fazem um movimento programado. É a imitação daquele volteio realizado pelo macho. A temperatura se mantém na marca dos 36 graus, a mesma do ninho. O período de incubação é de 38 dias. Esta técnica foi desenvolvida nos Estados Unidos para a incubação de ovos de avestruz e de emu. No começo, os pintinhos de ema nasciam por eclosão natural. Mas a experiência mostrou que o nascimento espontâneo deve ser evitado. Hoje, os pintinhos nascem assim como se fosse uma cesariana. A eclosão do ovo em forma natural leva entre 8 e 12 horas. Então, o animal lutando contra a casca praticamente sai sem forças e a porcentagem de sobrevivência era bem mais baixa que agora fazendo a cesariana. Se a gente não fizer esse trabalho de cesariana, ele tem que nascer no dia 38, no dia 39,5 ele vai ser um pintinho morto. Veja isto, no campo, de cada 100 ovos, só 7 emas sobrevivem. Em criadouros, deixando a ave nascer naturalmente, a relação é de 100 para 30. Na cesariana, como nasceram estes, de cada 100, 60 conseguem sobreviver. Este é o berçário. Nos primeiros momentos, a ema recém-nascida titubeia para andar e não consegue, mas logo logo se afirma e começa a piar. Este é o único som que a ema emite durante toda a vida e que a gente poderia identificar assim de longe como uma espécie de canto. O técnico Mário Antunes explica que nas primeiras 72 horas os pintinhos não bebem e não comem nada. Absorvem as reservas que já trouxeram do ovo. No berçário, o que mais precisam é atenção. 3 vezes ao dia recebem curativo no umbigo. Do berçário, os filhotinhos de ema são transferidos para essa instalação que os uruguaios chamam de invernáculo. É um galpão coberto com plástico e sombrite, onde funciona a creche. Daqui só saem quando alcançam 2 marcas, 3 semanas e 800 gramas. Esta é tida como a fase mais crítica da criação de emas. Agora é que os filhotinhos vão aprender a beber e a comer. Recebem uma ração farelada, especial para recém-nascidos. Aprendem observando um filhote mais velho, que é deixado no meio para liderar o grupo. A presença do grandão tem também uma função meio psicológica, já que dá mais segurança e tranquilidade aos pequenos. Como eles ainda não conseguem regular a própria temperatura, aqui dentro o termômetro fica sempre na marca dos 32 graus. A gente pode chegar até, como nós temos, uma mortandade de 20% dos filhotes. Roberto Ola revela que nesta fase há 2 problemas muito sérios: a diarreia e os distúrbios respiratórios. Pode ser se um animalzinho cai dentro da água ou alguma coisa assim, ou ele se molha, ele pode ter rinite. Para se ter uma ideia da fragilidade da ema até os 3 meses de idade, basta dar uma olhadinha no piquete hospital. Essas aí sofreram degeneração de membros. De um modo geral, mesmo com todo o controle que se tem na granja, a mortalidade nesta fase é de 20%. Quer dizer, no final das contas, de cada 10 ovos coletados, só 4 emas sobrevivem. Alcançadas aquelas marcas de 3 semanas e 800 gramas, os filhotinhos de ema ganham vida ao ar livre. Ficam em piquetes gramados e servidos com guarda-sol e abrigo para as eventualidades do clima. Outra coisa que pode comprometer a criação de emas nessa fase de primeira idade é a chuva. Um dia como hoje, de céu carregado, trovoada, muito vento, os animais não podem ficar no tempo. Numa hora dessas, todos os empregados da fazenda são mobilizados. Todo mundo se esforça para recolher os filhotes o mais rápido possível. Afinal, não é nada agradável a lembrança que o pessoal tem de quando as casinhas de proteção não existiam. Eu me lembro, faz 2 anos que choveu 130 milímetros em uma noite, que a gente chegou a perder quase 250 animais, o que é muito. Os animais ficaram molhados muito tempo, começaram problemas de índole respiratório, pulmonar,
E mesmo a gente já atacando com antibiótico, mas já era muito tarde. Quando a temperatura cai mais que o suportável, é necessário colocar lâmpada de aquecimento nos abrigos. Mas, passadas as 12 primeiras semanas, as mudanças bruscas de clima deixam de ser problema. Veja, enquanto os pequenos estão guardados, os maiores não estão nem aí com a chuva. Quando o sol reaparece, as emas são novamente liberadas. Nessa hora acontece a cena que mais chama a atenção no comportamento dessas aves. É assim, de repente, uma começa a correr, depois é a outra. E repare que interessante, como não tem rabo, ela faz o jogo de equilíbrio com a cabeça, que é jogada para um lado, enquanto que o corpo vai para o outro. Esta corrida é uma reação instintiva dos filhotes, mas os técnicos Mário e Eduardo veem nessa cena um exercício de liberdade. Al sentirse en libertad, él trata de ejercitarse y de correr. Es una cosa linda. Como já foi dito, depois dos 90, 100 primeiros dias, a Eminha já adquiriu saúde e resistência para levar a vida totalmente a campo. Daqui para frente, a criação vai que é uma beleza. Ela passa a comer ração granulada própria para engorda. E é notável a capacidade de desenvolvimento deste animal. Aí está com 6 meses, pesando 20 quilos. 10 meses, com mais de 30 quilos. E com 14 meses, ao redor de 40 quilos, pronta para o abate. É isso mesmo. Com 1 ano e 2 meses, a ema já atinge a idade comercial. Na hora de ir para o frigorífico, como toda ave, a ema tem que ser levada em engradados. Mas não como o frango ou o peru, que vão em gaiolas coletivas. O transporte da ema exige acomodação individual. Tem um jeito próprio de se pegar a ema, sempre por trás, para fugir do chute que com certeza ela daria de frente. Para carregar, a maneira mais cômoda é encaixar o animal entre o peito e o ombro. Não se deve fazer nenhuma manobra espalhafatosa, pois a ema se assusta com facilidade. O transporte individual, assim, diminui o estresse e evita tumulto a bordo, que poderia provocar quebra de pescoço ou de perna. Vendo a ema já sem penas e sem pele, a primeira coisa que chama a atenção da gente é que ela tem pouquíssima gordura. E não é entranhada, marmorizada no tecido como a do boi. É uma camada que fica por cima. É uma placa que facilmente se descola. Esta banha rende um óleo delicado, muito valorizado na indústria de cosmético e de mecânica fina. De uma única ema você tira até 3 litros de óleo. E, ao contrário do que acontece com o frango e com o peru, que tem o peito cheio de carne, a ema não tem nada na frente. Aqui, a carne se concentra no lombo e nas coxas. Limpa e desossada, a ema rende em média 15 quilos de carne. E olha, no balcão do açougue, ninguém vai dizer que é carne de ave. Se parece muito com a de boi, olha só. E ao tato, também parece bem macia. A gente compara com a carne de vitela, bem mais macia que um filé mignon. E vocês estão exportando quanto por mês? Veja, nós nesse momento estamos exportando aproximadamente 3 toneladas por mês de carne de ema. Para que países? Bom, Brasil, Itália e França. Bem, por ser muito magra, a carne de ema não é uma carne assim para se fazer um churrasco, um grelhado. Ele é mais indicada para pratos com molho. Por exemplo, ema à escabeche, olha aqui. Ou então, um estrogonofe de ema, como esse que o Roberto preparou especialmente para essa degustação do Globo Rural. Primeira vez que eu vou comer carne de ema, Roberto.
Vai gostar. Já experimentamos de avestruz, né, aqui. Vamos ver. Muito bueno. Mas tem certeza que é carne de ema? Eu te juro. É a carne que hoje fizemos o abate. Porque para mim o sabor é muito, eu diria que é carne de boi. Não somente que é uma carne magra, mas tem um conteúdo de colesterol muito baixo, mas muito baixo, quase tão baixo como o peixe. Baixa caloria e um alto nível de proteína. Então, quer dizer, tem praticamente todas as qualidades que uma carne ideal, entre aspas, tem que ter, né? Esta carne tem cotação internacional, custa $17 o quilo, preço de produtor. E os outros subprodutos também são muito valorizados. As penas, por exemplo, são muito requisitadas para fantasias e espanadores. A pele é macia, flexível, resistente, ótima para bolsas, botas e sapatos finos. Pelas contas do Roberto, descontados todos os custos de produção, abate, comercialização, exportação, impostos, uma única ema rende até $70 de lucro limpo. Eu acho, no horizonte que a gente tem, que a capacidade de trabalhar sobre um animal nativo nosso, próprio da nossa fauna, na nossa mão, aí só de lado de nós, evidentemente que pedindo as autorizações que cada governo exige, a gente vai fazer o futuro. Esse vai ser o gado do ano 2000. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ficou entusiasmado com a ema, é? Olha, vai com calma. Há que se criar o mercado e dominar a técnica de criação. O Roberto, que a gente viu aí, gastou $750 mil e só agora está repondo o investimento. E não se esqueça, a ema é animal silvestre. Para criar é preciso licença do IBAMA. Um bom dia para você. Um bom dia e até a semana que vem. Rede Globo, São Paulo. Assista agora. Esporte Espetacular. É polêmica, é chique. Leia Marie Claire.